Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, espalhados por este velho mundo. Nós estamos gratos por mais uma oportunidade de podermos compartilharmos da série Lição da Bíblia. Hoje a lição 4 e nós estaremos tirando literalmente lições do santuário. Gostaria de convidá-los para uma oração. Senhor nosso Deus, unja-nos com o Teu Santo Espírito e encha-nos do conhecimento do Teu reino e especialmente do Teu santuário, tanto aquele que aqui na terra foi construído um dia, aonde tipificou, simbolizou tudo que tem no Teu verdadeiro santuário, construído pelas Tuas mãos, para que entendamos não só tudo que passou por aqui, e como tudo que tem passado por aí, no que diz respeito ao plano da redenção que envolve a nossa causa. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 25, verso 8. Nós podemos perceber com clareza a necessidade que Deus tinha de estar morando entre nós, junto com seus filhos, estar mais próximo, poder acompanhar mais de perto o desenrolar da história de cada um de nós, que a salvação é individual. No segundo tema da semana, então, lugar da presença de Deus. Se a gente fizer uma comparação com o Jardim do Éden, mais uma vez, é muito interessante lembrar que o canto lá em cima, norte, nordeste, por onde Deus entrava, eu digo essa posição porque lá em Apocalipse 22, o trono de Deus está nessa altura e o rio nasce lá no trono dele e vem e entra na cidade e no meio da praça estão as duas árvores. Então lá onde Deus entrava, possivelmente na cabeceira, próxima à cabeceira do pison que entrava no centro do jardim, depois dividia, seguindo ele no centro do jardim, e à direita o Nilo, que é o G1, e à esquerda o Tigre e Eufrates. Deus entrava todos os dias, vinha visitar o casal. E ali, onde ele entrava, vamos dizer que fosse o lugar santíssimo na trajetória dele. Só ilustrando. Vamos dizer que onde estava a árvore da vida fosse o lugar santo, que hoje é a cidade lá, dentro do jardim. Lá no trono de Deus, santíssimo. Lá dentro da cidade, que está dentro do centro do jardim, lugar santo. E o lado de fora do jardim, o pátio, o planeta Terra. Olha como que o projeto de Deus funciona. Porque no santuário celeste não tem pátio, só tem lugar santo e santíssimo. E agora nós sabemos que o casal foi colocado para fora, foi colocado para o pátio. E Deus lá no pátio pega e leva um santuário e coloca dentro do pátio, no meio do pátio. E convida as pessoas que estão fora do pátio para que venham para o pátio compartilhar os exercícios da fé que de forma simbólica e cerimonial seriam exercidos no lugar santo e no lugar santíssimo. No santíssimo uma vez por ano, no lugar santo diariamente. Mas numa conexão entre pátio, santo e santíssimo. Diariamente, pátio e santo, e uma vez por ano no santíssimo. Veja que o casal foi lançado para fora do jardim, foi lançado para o pátio. E Deus não aguentou de saudade, por amor aos seres que Ele criou, independente da condição pecaminosa de cada um,
a saudade divina, esse amor divino, esse apego pela humanidade. Foi lá e disse para Moisés: construa-me um santuário e eu habitarei no meio de vocês, para matar a saudade, estar no meio do seu povo o tempo todo. É um carinho muito grande, essa expressão de amor, uma demonstração de saudade divina, para tentar estar mais de perto e garantir de perto a salvação de cada ser perdido, para que cada ovelha volte para o aprisco da onde jamais deveria ter saído. E por isso que toda vez que volta uma, que entra mais uma, é festa no céu. No terceiro tema da lição, sede santos. Faça silenciosamente uma análise no capítulo 40 de Êxodo, o verso 9 e o verso 10. Para você ver que coisa curiosa. Destaca duas curiosidades aí nesses textos. A primeira delas é a unção dos administradores que foram tirados lá do meio do povo. Foi separado de lá para exercer as funções ministeriais propostas por Deus. Essa é a primeira curiosidade. Eles seriam ungidos, separados, ungidos, considerados então santos. Os administradores da obra ministerial do santuário. A segunda curiosidade é a unção dos utensílios, de todos os utensílios do santuário, mas num destaque especial, a ungir o altar de sacrifício. O verso 10 de Êxodo 40 falou uma coisa muito interessante e curiosa, que aquele utensílio que está lá no pátio se tornaria santíssimo, e o tempo todo o pecador ia estar tocando naquele utensílio santíssimo, ao colocar a sua ovelha em cima, ao seu sacrifício em cima. Presta atenção nesse detalhe, o tanto que é curioso. E aquele sangue, uma vez por ano, seria, naquele altar sacrificado, um bode expiatório, que o seu sangue seria levado para o lugar santíssimo do santuário. O único utensílio do santuário, considerado santíssimo na Bíblia Sagrada, foi o altar de sacrifício. Nem a arca que está lá dentro, nem o propiciatório, nem o Shekinah foi considerado. Todo aquele lugar, aquela segunda tenda, era santíssima, evidentemente com tudo que está lá dentro. Mas destacando na palavra de Deus um utensílio em especial e chamar de santíssimo, como diz Êxodo, o capítulo 40, o verso 10, é muito curioso. Veja que no primeiro caso esclarece bastante a ideia real de santificação. Ser santo não é deixar de comer isso, deixar de comer aquilo, deixar de beber isso, deixar de beber aquilo, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Não são méritos próprios de ninguém que santifica ninguém. Você pode até se consagrar a Deus fazendo essas coisas. É importante para a sua saúde. Mas santificação não tem nada a ver com fazer ou deixar de fazer as coisas. A palavra santificar quer dizer separar. Santo é separado. Tudo que pertence a Deus é santo. Se você aceita fazer parte, se aceita pertencer a Deus, ao Senhor, você se tornou santo. Todos nós somos santos. Santo não é quem faz ou deixa de fazer, que tem mérito, que tem brilho ou deixa de ter brilho. É quem aceitou pertencer a Deus. Isso é ser santo. Essa é a primeira questão. E essas pessoas separadas um dia serão glorificadas. Receberão a glorificação, tendo a herança da imortalidade, a herança da vida eterna, doada através do sacrifício de Cristo. Mas ser santo nunca teve nada a ver com obras. Nada. Absolutamente nada. Somente aceitação.
Se você aceita pertencer a Deus, você é santo, porque tudo que pertence a Deus é santo. Nada que pertence a Deus não é santo. Tudo que pertence a Deus é santo. E no segundo caso, o altar de sacrifício, o unigênito do Pai. Porque o altar de sacrifício prefigurava o que no meio do pátio? Não prefigurava a cruz de Cristo? O pátio, o planeta Terra? A prova que Jesus não morreu por causa de religiões, não morreu por causa de indivíduos, não morreu por causa de nada mais a não ser por causa do amor que ele tem pelos seres caídos, pelo planeta inteiro. Por isso, o altar de sacrifício estava no pátio. Se religião salvasse, ele teria morrido dentro do santuário, representando a religião judaica. Mas não, ele morreu no pátio, provando que ele morreu pelos pecadores que vivem no pátio, que os pecadores, os que não eram separados, não podiam ministrar dentro do santuário, não podiam entrar lá dentro, porque lá é lugar santo e santíssimo. Como está lá no pátio, o altar de sacrifício prefigurava a cruz de Cristo, aonde o unigênito de Deus morreria a morte eterna. Apocalipse 1, verso 5, primogênito dos mortos. Depois de 4.000 anos de pecado, da história da descendência pecaminosa de Adão, ele se manifesta, o verbo se faz carne e habita entre nós, morre a morte eterna, soa sangue no Getsemane. Ressuscitou da morte eterna porque não tinha pecado. Porque qualquer outro que morrer a morte eterna, jamais, qualquer criatura, jamais, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus e da graça de Deus. O quarto tema da lição, utensílios do santuário. Além de todos os utensílios do santuário representar a Cristo, nós vemos um texto de Romanos capítulo 3, 25, onde de maneira muito especial Paulo usa de uma ilustração fatalmente significativa, dizendo que, a respeito do propiciatório, que Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, como propiciação pelos nossos pecados mediante a fé. Olha que interessante. Paulo ilustrando, fazendo um paralelo com o santuário hebreu, com o propiciatório lá no lugar santíssimo, aonde o Pai estaria utilizando do sangue do próprio Filho para fazer propiciação por mim e por você. Alto custo essa fiança. Alto custo. Quão grande é o amor de Deus por mim e por você. O quinto tema desta lição, centro de atividades divinas e comunitárias. Sabe, irmãos, de Gênesis ao Apocalipse, desde o primeiro sacrifício feito lá dentro do jardim, até na estruturação da tenda, na construção do santuário definitivo, de alvenaria, e até hoje, nas atuais igrejas estabelecidas por toda a face deste velho mundo, desde as primeiras cerimônias e simbolismos, de forma inquestionável e incontestável, este santuário se caracterizou e se caracteriza como habitação divina, como centro de atividades, tanto divinas quanto comunitárias. Só que um detalhe: desde quando foi criado o primeiro santuário, desde quando foi feito o primeiro sacrifício, que o santuário seria o próprio lar de Adão e Eva, como o lar de cada um de nós também é o mesmo. Hoje, desde aquela época até hoje, na atual igreja,
quando transformamos qualquer ambiente em igreja, seja numa garagem, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Desde que se transforme num ambiente congregacional, nós estamos imediatamente suplicando a presença, a onipresença divina ali dentro daquele ambiente. E aquele local imediatamente se tornou um lugar de compromisso entre eu e Deus, entre você e Deus. Não tem como estar dentro da casa de Deus sem ter compromisso com Deus. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas sem compromisso com Deus. Eu pergunto, melhor seria ficar fora? Jamais. Ainda que esteja lá dentro sem compromisso, uma hora, por amor ou pela dor, a ficha vai cair. E estando lá dentro já está mais fácil. Seja para empurrar da cadeira de roda para o caixão ou do caixão para o cemitério. Mas ainda, estando lá dentro, quem sabe a dor conseguiu trazer luz e salvação em tempo oportuno. Se estiver fora, talvez demore. O bom ladrão estava lá fora. Foi garantida a salvação para ele, o bom ladrão. Já o outro não quis saber de nada. Ele não precisou de batizar, ele não precisou de ir na igreja, mas ele aceitou o Espírito Santo. Converteu lá na cruz. Tem exceção de todo jeito. Agora, o centro das atividades divinas é lá dentro. Agora, você que conhece a verdade, não brinque. Lembre-se que a casa de Deus é um lugar de compromisso com Ele. Se a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o seu compromisso é esse também. Estando lá dentro da igreja, não tem como estar dentro da igreja sem ter compromisso com Deus. E qual é o seu compromisso com Deus? Desde quando existe algum departamento na igreja, em toda a face da terra, que não seja voltado para a missão do ID? Se tiver, pode mandar fechar essa igreja. Não tem nenhum departamento no planeta Terra, dentro da igreja de Deus, que não esteja voltado para a missão do ID. Para salvar, para pregar, para perdoar, para evangelizar e batizar. Foi isso que Jesus falou para ser feito. Essa é a missão da igreja. Na lição, no 6º tema agora, até que entrei no santuário, entre aspas. Palavras de Asaf, do final do Salmo de Asaf. A expressão de santuário de Asaf demonstra ter ele compreendido o porquê do aparente sucesso, êxito dos ímpios, que muito indignou Asaf, Davi, outros personagens da Bíblia. E hoje, quantas pessoas, constantemente as pessoas, essa semana mesmo, eu concluindo um curso de escatologia, um aluno, durante o tempo, mas por que os ímpios têm esse êxito, esse sucesso, e a gente que serve a Deus é na porta estreita? E a lição nos mostra que Asaf, quando com espírito de compromisso foi para dentro da igreja, lá dentro do santuário ele conseguiu entender. Como é fácil, ao estar na igreja com compromisso com Ele, como é fácil compreender todo o projeto e plano de Deus para cada um de nós. Aceitar principalmente, mesmo que não compreendamos devidamente. Mas estando lá dentro, parece que estamos pegos na mão dele. Parece, com certeza, que estamos nos seus braços. Finalmente, Asaf teria compreendido de forma plena o projeto do plano do livre-arbítrio.
que é parte fundamental do plano da redenção. Inclusive lembrando que o Monte das Oliveiras, um dia, será partido no meio, como diz Zacarias capítulo 14, verso 4. O sacrifício deste monte, que vai ser partido ao meio, em direção, a metade em direção ao norte, a outra metade em direção ao sul, vai se tornar um grande vale para a cidade santa descer ali. Esse Monte das Oliveiras estará marcado para sempre. Para sempre. Para a consumação do plano da redenção. Esse projeto de amor de Deus vai terminar nesse planeta, depois do milênio, partindo do Monte das Oliveiras no meio, metade para o norte, metade para o sul. E ali, quando a cidade santa descer naquele lugar, que os ímpios cercarem, serão exterminados para todo sempre. E essa marca do novo céu e da nova terra, quando se falar em Monte das Oliveiras, vai lembrar que é o monte especial que Jesus mais gostava de estar subindo. É o Monte das Bem-aventuranças. E nele será executado. Ele será usado como marco da execução definitiva do plano da redenção e do novo céu e da nova terra. No último tema, o sétimo tema, Patriarcas e Profeta, página 343, foi tirado um texto interessante, que a devoção a Deus e o espírito de sacrifício eram os primeiros requisitos ao se preparar uma habitação para o Altíssimo. E que esse propósito continue de pé na nossa vida. De termos sempre esse espírito devocional. De lá ao lembrarmos que vamos para a igreja, vamos fazer um culto, estaremos fazendo um compromisso com o Senhor. E Deus não é Deus de brincadeira. Deus leva a sério os seus compromissos. E se nós não levarmos a sério o nosso compromisso, quando falarmos, vamos fazer um culto, vamos para a igreja, vamos assistir um culto, vamos servir ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, que tudo seja feito para a sua honra, sua glória e seu louvor. Santo Deus, que a Ti sejam rendidas toda a honra e toda a glória de todo o universo, sejam colocadas aos Teus pés, para que a Sua vontade seja exercida na vida deste universo, e especialmente deste velho mundo. Prepare-nos, Senhor, para esse espírito de compromisso contigo através do Teu Santo Espírito, e que façamos parte desta obra redentora, auxiliando o Teu Santo Espírito a convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E que o Teu Santo Espírito possa, com exclusividade, operar a conversão em cada coração, que nós desempenhamos a função de convencê-las, pelo auxílio e pela direção do Teu Santo Espírito. Nós Te suplicamos agradecidos essas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.
Meus ouvidos já escutam sons de